Boa tarde, comunidade querida do canal Pós e Bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida da Pós TV 247. Na hora que você estiver assistindo esse nosso programa, a transmissão ao vivo está acontecendo nesta quarta-feira, 23 de setembro, 5 horas da tarde, hora de Brasília. Sim, importante dizer 5 horas da tarde, hora de Brasília, porque um dos nossos interlocutores fala lá de Múrcia, na Espanha, e lá, creio que são 11 horas da noite. Hoje é a última aula do minicurso sobre o sufismo, mais especificamente sobre Ibn Arabi, um dos mestres do sufismo, do professor Pablo Benedito Arias. Ele é doutor em filologia árabe, professor titular da área de estudos árabes e islâmicos da Universidade de Sevilha, de 99 a 2008. E agora é professor da Universidade de Múrcia, uma das maiores autoridades do sufismo no mundo. Ele vem aqui a convite de Faustino Teixeira. Os dois têm uma relação de grande aproximação intelectual e de olhar para o mundo, para a vida. Esta é a aula de número 64 do curso de espiritualidade de Faustino Teixeira, e como eu falei, dentro do curso de Faustino, um mini curso agora sobre Ibn Arabi e o sufismo. Já estão com a gente aqui nossos mestres, nossos professores. Vou trazê-los para a sala de aula já. Opa, eles estão aqui, está aqui, pronto. Pablo, como está você? Gente, paz e bem a todos. Eu estou muito bem. Aqui falando desde Múrcia, como você já explicou, e com muito prazer. Mais um dia com vocês. Muito bom. Faustino, como estás? Muito bom, na expectativa de uma excelente aula, como sempre são as aulas do Pablo. E só lembrar que lá em Múrcia não são 11 da noite, são 10 da noite. Ah, 10 da noite, tá bom. Mas tá bom, tá ótimo. E uma mudança notável a cada semana, não sei se você tem reparado, a cada semana Faustino mais barbudo, a barba vai voltando, logo a gente vai ter o nosso Faustino de sempre aí, com a sua barba. Quantos anos você ficou com aquela barba, Faustino? Congelou a imagem do Faustino. Pois é, ficou sem graça. Ficou sem graça, puxa, minha gracinha ficou sem graça. Ficou parada no ar. Vamos esperar o Faustino voltar. Eu vou saudar quem está aqui para a aula ao vivo, e na sequência a gente vai começando e esperando pela chegada de Faustino Teixeira, pela volta dele aqui na nossa transmissão. Vou até tirar ele aqui para a gente poder ver o momento em que ele chegar novamente. Ah, pronto, voltou. Voltou, tá aí. Chegou, voltou, Faustino. Tá bom, tá me ouvindo, Faustino? Oh, perfeitamente. Ah, então ótimo, pronto. Acho que tinha dado uma congelada na sua imagem. A Heloísa Gouveia está aqui, Maria de Lourdes Martinelli, Heloísa Bortoli, Rosinei Costa de Papi Agnelli, a Maria Helena, Maria Isabel Marques, Neiva Almeida, muita gente chegando aqui, Marcelo de Mello, Rogério Zaia, Leia Ramires, Regina Parenza, Ana Prado. E olha, tenho recebido muitas mensagens, Faustino e Pablo, do povo sufi aqui do Brasil. Comunidades sufistas, mais de uma comunidade do sufismo está acompanhando esse mini curso do professor Pablo e tenho mandado muitas mensagens carinhosas no intervalo entre uma aula e outra. Bom, entrega a você, Faustino, para fazer a abertura dessa aula. Faustino? A gente está, de fato, com uma questão com a conexão do Faustino. Então, vou começando por aqui e ele já entra, ele já se incorpora aqui à nossa conversa. Na última aula, ficou combinado que nós teríamos um tema e mais um tema que ficou pendente. Né? O tema que ficou pendente, que é o tema do mal, ou do bem e do mal, de fato, caiu a ligação do Faustino. Aí ele vai se articular hoje com um tema já estabelecido para esta aula, que é o tema da inclusividade religiosa. Mais do que pluralismo religioso, pensar a inclusividade religiosa no espírito do sufismo. É isso, né, Pablo? É isso, certo. Eu chamaria de a crença inclusiva. Então, vamos falar de um dos aspectos mais interessantes do pensamento de Ibn Arabi para o nosso tempo também,
especialmente no contexto do diálogo intercultural, interreligioso, ele dá, como poucos outros autores, talvez nenhum, com grande claridade, os elementos substanciais para a abordagem desse encontro, desse diálogo, que vai muito além do diálogo entre duas crenças, entre duas ou mais tradições, e que não fica só restrito ao domínio das religiões, mas que no modo em que ele apresenta é uma condição universal. Então, já falamos muito, falando dos nomes de Deus, da importância na visão dele, da diversidade, do respeito à diversidade, da manifestação infinitamente diversificada dos efeitos dos nomes, da pluralidade, da criatividade divina, né? Então, temos esse contexto dessa pluralidade que é expressão da sua unidade essencial. Então, isso é muito importante, porque para ele, tudo o que é manifestação é expressão da beleza divina. Ele fala de graus de belo e mais belo, mas não faz uma contraposição entre o que é feio e o que é belo. Se a consciência do coração é acompanhada pela revelação e pela percepção interior, sempre tem a intuição, a percepção, a experiência da beleza que acompanha qualquer manifestação. Só que então vai ter essa pesquisa sempre, essa orientação nos graus da diferenciação ao que é mais intensamente belo naquela manifestação radiante da divina teofania. Bem, como é que o Ibn Arabi apresenta a diversidade? Não apresenta ela como uma coisa para evitar, apresenta como um fato. A manifestação nunca repite, não tem duas coisas iguais. Cada instante permanentemente renovado parece semelhante ao anterior, mas na verdade é uma nova criação. Então, a diversidade, a multiplicidade é inerente à experiência da manifestação. Bom, então, ele apresenta, no seu estudo da diversidade, aquele fato de que, desde o começo, tem tempos diversos. E tem povos diversos habitando esses tempos. Esses povos têm linguagens que vão mudando o tempo todo. Cada povo tem recebido nessa linguagem uma apresentação da revelação. As mensagens divinas vão se apresentando também nesses tempos diversos. Isto corresponde-se com uma infinita diversidade da teofania. Uhum. Então, tem um círculo que ele fez, onde mostra a conexão, a interconexão de todas essas perspectivas e aspectos da diversidade. Essa diversidade, do outro lado, mostra a singularidade de cada instante, de cada povo, de cada língua, de cada teofania, de cada revelação. Então, todos esses nomes divinos, todas essas multiplicidades das religiões, das crenças, das linguagens, são modos da realidade se apresentar no seu discurso teofânico. Então, não é uma questão de validação ou não de isso ou aquilo. Todas elas são validadas essencialmente pelo fato de que todas elas são expressão de uma abolição e de um destino, de um decreto divino. Uhum. Sem exceção. Então, dessa perspectiva, não tem como falar isso aqui é pura falsidade. Porque a falsidade tem uma direta relação com a ignorância da gente, com os véus que impedem reconhecer a presença radiante da manifestação do real nas apresentações do múltiplo. Então, Ibn Arabi insiste muito nessa ideia de o múltiplo. Sempre orientando o coração, ele vai propor para essa realização da unidade essencial, mas o lugar dessa experiência é qualquer das linguagens que são providencialmente produzidos na realidade, para cada pessoa, na sua singularidade, receber a mensagem da inspiração, da revelação. Revelação que vai permitir essa pessoa reconhecer a verdade da realidade percebida desde a consciência profunda do coração.
enquanto unidade essencial. Então, sufis representam os caminhos espirituais, os turuk. Cada caminho vai confluir nessa hakika, nessa realidade essencial. Se eles são diferenciados pelos procedimentos, pelos jeitos de fazer, as técnicas, tudo isso, na confluência nessa verdade essencial, eles já não ficam diversos, porque essencialmente o destino deles é sempre o mesmo, que é a realidade. A mesma coisa pode se fazer com o círculo das religiões, das revelações. Elas partem de tempos, linguagem, revelações diversas, mas vão sempre confluir no centro desse círculo, que é a verdade essencial que gera todas essas manifestações. Bom, então, antes de seguir com isso, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto dessa grande obra de Ibn Arabi, que o Faustino citou outro dia para introduzir a exposição de hoje. Então, o texto é bem mais longo, mas eu só vou selecionar uma passagem que fala assim. Desculpem que eu vou traduzindo do espanhol. Sim, qual é a obra? A obra é Os Engaces da Sabedoria, que a gente já mencionou, né? Perfeito, perfeito. Em árabe, Fusus al-Hikam, uma das suas grandes obras, que foi objeto de mais de 100 comentários dos grandes autores da tradição sufi. Então, ele fala assim: se eu falar alguma coisa que não é compreensível em português, Mauro, Faustino, vocês me dizem para a gente melhorar, né? Ele fala assim: alavar uma obra equivale a louvar, né? Louvar uma obra equivale a louvar seu autor, que é o responsável dela ser bela ou não ser. A divindade que adora aquele que professa uma crença particular, quer dizer, a divindade criada na sua própria crença, é a sua obra, é obra dele. Ao louvar, ao elogiar aquilo no qual ele crê, ele acredita, ele se elogia, se louva a si mesmo. É por isso que ele, nessa crença, condena as crenças dos outros, coisa que ele não faria se ele fosse justo, se ele tivesse um conhecimento mais essencial da justiça. Aquele que se limita e fica fichado a certa adoração particular, necessariamente se mostra ignorante ao respeito dela, pelo fato mesmo de que sua crença particular em Deus implica uma oposição a outras formas de crença. Uhum. Se ele chegasse a conhecer, a realizar o sentido profundo das palavras do mestre Junaid, quando ele falou que a cor da água é a cor do seu recipiente, do seu vaso, então ele admitiria a validez de todas as crenças. Ele admitiria a validez de todas as crenças e reconheceria a Deus em toda forma e imagem, em todo objeto de adoração. Em realidade, aquele que condena outras crenças, ele está seguindo só uma opinião condicionada, um parecer condicionado, e não tem verdadeiro conhecimento essencial. É por isso, fala Ibn Arabi, que Deus, segundo como é apresentado no hadith, na tradição profética que falou Muhammad, mas Deus fala aqui em primeira pessoa. Então Deus falou: eu sou com ele em correspondência com a concepção que meu servidor tem de mim. Eu sou com ele em correspondência, em conformidade com a concepção que meu servidor tem de mim. Quer dizer, eu não me manifesto a ele senão é na forma da sua própria crença. Se ele assim quiser, ele faz a sua crença ilimitada, inclusiva, incondicionada. Mas se ele assim lo quer, ele la faz restrita, limitada, condicionada. Maravilha.
Não acha que é um texto bem intenso? Dá para falar muita coisa, né? O que vocês estão pensando? Não, primeiro, o Faustino está voltando aqui agora. Estava aqui tentando trazê-lo de volta, ele já vai entrar já. Primeiro, essa ideia muito... Ah, está aqui o Faustino. Pronto, Faustino, estamos de volta. Ok. Tá ótimo. Primeiro, essa ideia de que a cor da água é a cor do recipiente que a abriga. Portanto, a minha cor é a cor do ambiente no qual eu estou imerso. Não é? Tem um espanhol, Unamuno, ele tem uma frase muito bonita que ele diz: a minha cabeça é onde o meu chão pisa. Né? Então, minha cabeça está onde o meu pé está pisando, né? Onde o meu pé pisa. Onde o meu pé pisa está a minha cabeça. Então, essa circunscrição ao ambiente. Mas, ao mesmo tempo, é isso que ele vai dizer. Deus é a expressão do limite da minha crença. Então, Deus se manifesta a mim no limite da minha crença. Quanto mais limitada vai ser a expressão de Deus para mim. Quanto mais ampliada, mais ampla, né? Mais maravilhosa. Então, de certa maneira, se ela for ampla, muito ampla, ela vai poder até superar os limites do chão onde eu piso, ou do recipiente onde eu estou colocado, né? É muito bonita a passagem, muito, muito. É muito importante, porque aí ele introduz esse conceito tão revelador que é o Deus criado, a divindade criada na crença. Então, essa divindade que você foi capaz de conceber com a sua experiência de si, com seu conhecimento de si, é, ao mesmo tempo, objeto da sua adoração, mas ele está falando nesse texto que, de um certo ponto de vista, é a sua criação. E, portanto, é também seu limite. Quer dizer, sua representação da crença, da divindade, é o limite que você está impondo ao Deus ilimitado da essência. Então, o Deus absoluto não pode ser conhecido nesse vaso limitado do próprio limite. E como você falou, Mauro, uma coisa são os limites aparentes físicos da terra que a gente pisa, outra coisa é o que Ibn Arabi chama a vasta, imensa terra da realidade, que não tem esse limite da terra que a gente pisa. É aí que o Ibn Arabi caminha. A terra que ele pisa é uma terra sem limite. É por isso que isso permitiu a ele se apresentar e falar: eu sou Rahim Mutlaq, compassivo sem limite. E ele sempre fala: você acredita que tem esse limite, mas esse é o limite da sua crença. Então, a configuração do nosso pequeno eu limitado é também a limitação da nossa identificação com ele, né? Enquanto a gente fica identificada com aqueles limites imaginários do eu, então pisa uma terra bem delimitada. E fica na briga com os outros por causa da diferença da crença, sem perceber que as expressões da crença dos outros também estão mostrando aspectos da expressão do real. Então, o que Ibn Arabi está falando aqui é: vai além da limitação da sua representação para que seu coração se torne capaz de acolher todas as formas. Agora, isso é um relativismo assim absoluto que vai na direção de um niilismo? De jeito nenhum. Eu poderia falar que é justamente o contrário, porque é liberar a mente daquelas estruturas de relativização, de perda do senso. No discurso dele, tudo tem pleno sentido. Qualquer lugar da experiência e da consciência é um lugar da presença dele, é um lugar de realização. Então, a gente não está só nesse lugar limitado que imagina. A gente está se refletindo no espelho do outro o tempo todo, e tudo o que se apresenta na manifestação é espelho dessa luz da essência, que é a origem de tudo, né? Então, nós somos lugares de receptividade para essa luz se manifestando nessa diversidade. Então, como eu vou me conhecer?
eu me conheço enquanto limite quando eu fixo a identificação com um eu aqui, aqui, aqui. Mas o Ibn Arabi apresenta a grande tradição da revelação como o caminho simbólico para transcender, para interpretar o mundo inteiro enquanto Corão, o ser humano, o coração enquanto Corão. Corão que contém todas as possibilidades do real, sem exceção. Porque uma abertura e uma mediação que vem da essência e no domínio da manifestação e, ao mesmo tempo, véu e revelação. E nesse domínio dos princípios da revelação, eu falo da revelação universal, né? Que para muçulmano e para os sufis, nessa tradição, é revelação corânica e todas as revelações anteriores. Mas, num sentido ainda mais universal, é o cosmos enquanto revelação, é a interioridade humana enquanto revelação. E, nesse aspecto, algo que ofende o nosso pensamento de lugar comum ocidental atualmente, porque nos coloca o Corão como espaço de abertura e não de fechamento. Com certeza, do ponto de vista do Ibn Arabi, é certamente assim, sim. Sim. É o espaço da máxima abertura. Quer dizer, que ele vai propor que, precisamente nessa linguagem que providencialmente chegou a você enquanto revelação para a sua singularidade, é os modos espirituais e simbólicos em que essa revelação que você recebeu vai operar em você, vão constituir o caminho particular para se abrir ao absoluto. É um absoluto que o que tem além do discurso, além da palavra, porque o Corão, enquanto palavra diversificada, é manifestação, mas enquanto mensagem essencial, aquela matriz da escritura, transcende qualquer delimitação. Então, qualquer caminhada espiritual para ele, onde o coração está orientado pela providência da revelação simbólica, vai conduzir a essa realização essencial. Então, o respeito que ele tem para outras religiões e revelações e para outros povos, inclusive para povos que não são considerados pela tradição islâmica pela aquela tradição que fica em critérios de exclusão e que fala, por exemplo, povos que não são monoteístas, eles não têm revelação. Bom, o Ibn Arabi, nos seus poemas, nas suas explicações da teofania, fala que também esses povos que têm ídolos, ele fala que, na verdade, nesses povos, o caminho de realização passa pela transcendência dessa experiência da imanência dos ídolos, que eles vão encontrar o sentido, uma vez que sua consciência e atenção não fica fixa e fechada nas delimitações da aparência. Então, ele assim universaliza a experiência da teofania. E isso é de uma grande força, especialmente com o fato que ele é um muçulmano muito, muito comprometido com a literalidade da sua revelação islâmica. Ele é um grande mestre dos detalhes da transmissão textuais, do cumprimento das pequenas referências de princípios de prática. Então, essa universalidade nele va junto com a expressão do mais alto compromisso também com a forma da revelação que ele está recebendo no caminho dele. Então, isso é de uma grande beleza, porque ele vai animar a todos a se encontrar, se realizar naquela orientação que cada um providencialmente está recebendo. Sim. Então, essa ideia não é um universalismo para falar assim, então, para mim, dá igual, todas as linguagens são iguais. Não, elas são diversas. E cada uma tem seu tempo. As pessoas que estão nessa particular linguagem, e nas interações infinitas entre todas essas linguagens. Então, é a máxima universalidade, também com o respeito profundo à máxima singularidade. Sim. É uma... Bom, primeiro, Faustino, você está nos ouvindo? Estou bem. Vocês estão me ouvindo?
Estamos ouvindo sim. Se você quiser falar, então, eu tinha fechado o seu microfone. Faustino, você que lê muito Ibn Arabi também, concorda com o que eu estou apresentando? Sim, perfeitamente. Isso é muito claro. É um tema que você abordou diversas vezes para nós aqui nos cursos, né? Agora, eu gostaria apenas de acrescentar uma passagem que tem do Rumi, no Firri Mafirri, quando ele fala que o Corão não se despe para qualquer um. Isso talvez seria interessante você colocar, quer dizer, coloca você mesmo. Perspectiva esotérica do Corão, né? Que não é todo certo, mas apresenta, lê aquela passagem, depois a gente fala assim. Faustino? Estou ouvindo. Diga. Não, eu estou falando do Firri Mafirri, do Rumi. Mas achei que você ia ler para nós essa passagem. Não ia ler, não, só mencionei. Legal. Bom, certo. Então, essa passagem do Ibn Arabi que eu li, ela fala daqueles que não têm verdadeiro conhecimento essencial, que é ser a maior parte da gente, né? Então, quem que são aqueles que têm verdadeiro conhecimento essencial? Eles têm a capacidade de reconhecer a manifestação da verdade na diversidade das formas e das crenças. Então, o Corão, eu já falei também que, enquanto mensagem diversificada, também tem a condição de toda manifestação, enquanto mediação, também se apresenta como véu, porque ele é o véu da origem da palavra, e através do véu vamos conhecer o que é velado, né? Então, também o Ibn Arabi fala, o Corão é para vocês, não é contra vocês, né? Tem reminiscência também, tem coisas parecidas na tradição cristã e judaica, né? Então, essa palavra que guia vai se refletir em todos os graus da existência. Então, tem todo estado, cada pessoa vai atravessar na sua caminhada uma infinidade de estados e de graus. Então, isso não quer dizer que todas as crenças estão em sintonia, estão em correspondência com todos os graus. Cada um vai ter uma representação e um limite na sua crença em correspondência com o que ele realizou enquanto grau de desenvolvimento, grau de receptividade para a verdade essencial. Então, vamos falar que todas as crenças são limites, enquanto tais, todas são verdade porque são expressão da presença divina, de uma realidade essencial, mas todas elas, de outro ponto de vista, são limites, enquanto tais, respeito daquela verdade essencial, elas não são verdadeiras. Elas são e não são. Poderíamos falar, bom, do ponto de vista dessa crença, por um limite, a capacidade da inclusividade do coração, ela é falsa. Porque ela é expressão de uma ignorância. Está faltando o reconhecimento de uma maior abertura para a integração da totalidade da presença divina. Então, só que essa crença que a gente vai ter, segundo a nossa predisposição, nossa capacidade para receber a cor do nosso vaso, num momento, num grau da nossa experiência, porque ela vai limitar, ela vai também manifestar uma possibilidade que sem esse limite não seria nem manifestada, nem conhecida dessa maneira. Pablo, então, não penso... Sim. Só uma dúvida. É que eu tinha perguntado já na semana passada, não deu tempo. Assim como as religiões são limitadas, a gente pode dizer que o Deus expresso por essas religiões também é um Deus limitado? Na medida em que são Deus das criaturas? Bom, ok, acho se eu tento pensar o que Ibn Arabi pensaria dessa situação, acho que o Deus que é expressado pelos nomes divinos, pelas revelações, é sempre um Deus
essencial absoluto que encontra suas delimitações formais numa infinidade. Cada uma delas expressa plenamente a presença de Deus. Cada uma delas é um nome divino completo, manifestando certos efeitos, certos momentos, certas criações de Deus. Então, o que Ibn Arabi insiste sempre é que Deus é transcendente, é absoluto também na sua delimitação, nas formas da revelação. Então, eu falaria o que Ibn Arabi sempre fala: sim e não. É verdade e não é verdade. E as pessoas ficam, bom, então isso não é claro. Eu falaria ao contrário. Para Ibn Arabi é aí que reside a claridade, porque a verdadeira claridade da revelação é mostrar e ocultar, é mostrar para cada um, em correspondência com sua possibilidade e sua receptividade, receber a forma particular que corresponde à sua percepção e à sua realização, e, ao mesmo tempo, na ocultação, está sempre a presença absoluta do mistério. Mas eu gostaria também de fazer isso de um jeito... Ibn Arabi não insiste tanto nesse ponto, mas eu acho que é evidente para os que leem Ibn Arabi muito que ele está no contexto das religiões, né? Mas, quando ele fala das religiões, está falando de um jeito que vai além de imitações temporais da história no contexto das religiões conhecidas, né? Eu acho que ele fala de qualquer tempo da humanidade, porque ele está falando do Adão, né? Está falando da luz muçulmana da origem. Então, não tem limite para essa universalidade da crença inclusiva. Mas, então, a questão é, mas então são iguais as religiões? Não, para ele não. Para ele também tem graus. Por exemplo, para o Ibn Arabi é evidente que seu compromisso com o que ele considera a última revelação, que quer ser isso da última, né? Aí teria muito a falar. Mas essa revelação que ele considera particularmente inclusiva, para ele é a expressão do que ele chama o caminho do Muhammadi. Quando ele fala Muhammadi, o verdadeiro discípulo de Muhammad, que realizou a seu ensinamento essencial, ele não quer ser só muçulmano da religião islâmica, ele quer ser aqueles que realizaram a crença inclusiva. Quer dizer, aqueles que, através da sua tradição, da sua revelação providencial, alcançaram o grau no qual podem contemplar como Deus está se manifestando sempre enquanto verdade em todo o domínio da realidade. Mas, ao mesmo tempo, ele vai remeter sempre na sua linguagem para o suporte textual do Corão, para a tradição do Hadith. Ele está sempre pesquisando a literalidade do que o profeta falou. A letra, cada letra, cada silêncio do texto corânico para ele é uma expressão dessa verdade que a gente está compartilhando. Então, é muito interessante o sentido. Eu acho que tudo isso aqui não é compreensível se a gente não aceita essa condição de perplexidade inerente a essa diversidade de domínios da percepção, que tem um domínio de unidade indiferenciada, que tem um domínio de multiplicidade, e que nesse domínio de multiplicidade tem que respeitar os princípios da manifestação, que são princípios que incluem a dualitude. E agora aqui é onde aparece aquele tema que a gente queria também falar hoje, porque alguém perguntou, né, que é o sujeito do bem e do mal. Não acha? Porque acho que é um bom contexto falando precisamente desses domínios no marco da unidade e da diversidade. Então, várias referências. Sem pensar a realidade enquanto mistério, não adianta o pensamento dos místicos. Se a gente acha que vai encontrar uma claridade nos místicos para falar, bom, então isso não é aquilo, a coisa é assim, está fechada, está clara, eu vou saber no detalhe como responder ao real em cada momento, tenho aqui o critério de veracidade. Não, tudo isso é exterior, tudo isso é limite mental. O Ibn Arabi vai sempre fazer referência a que esses mistérios que são o sujeito da relação íntima, de amizade, de proximidade com o real, são develados no coração.
sem a presença do coração que aceita a ambivalência essencial da manifestação e da relação com o amado, não tem essa relação. Se você quer impor de uma crença limitada de como a verdade tem que se apresentar, como você vai analisar a verdade para quê? Para matar ela, para estar fazendo uma dissecção? A realidade não se deixa disseccionar, porque ela é a vida mesma. Então não tem como se apresentar nos limites. Por isso eu falo que as linguagens da revelação são linguagens claras, eminentemente simbólicas. Quando o Corão fala que a língua árabe clara fala de uma claridade que não é a claridade da dissecção, que é a claridade de uma apresentação que vai permitir essa relação de intimidade com o mistério do real. O Ume essencial desplegando toda essa diversidade de maravilha, de beleza, nessa complexidade que é o domínio do múltiplo, não? E aqui, tudo isso parece muito bonito, né? A linguagem, interessante, vamos aceitar a ambivalência, vamos aceitar que nosso conhecimento essencial passa pela recepção à perplexidade, não por uma solução dual, separando os opostos e cortando na análise, na diversidade. Assim não vamos encontrar a vida, assim vamos trabalhar numa terra morta. Essa terra é vivificada pelo espírito dessa unidade dos opostos. Bom, então vamos falar do bem e do mal. Que é difícil, né? É difícil porque também toca o domínio das nossas emoções, da nossa experiência do dano, da dor, do que nós percebemos como conflitos, do horror, do sofrimento, da guerra, de todas essas coisas que são tão difíceis de aceitar na nossa vida cotidiana, na nossa relação com os outros, né? Então, tudo isso é o domínio que as tradições chamam o domínio da prova, né? Como a gente está se conhecendo num domínio onde tem uma clara presença verdadeira, muito real, do conflito e do sofrimento, né? Então, como conciliar isso com essa ideia tão inclusiva de um bem absoluto, né? Porque as tradições abraâmicas nos apresentam um domínio do real, de Deus, que é o bem absoluto. Não tem como conceber na tradição abraâmica um Deus que não é puro bem. Depois, vemos esse domínio em que, nas mediações, na comunicação com sua criação, com a realidade, ele se apresenta através dos seus nomes, enquanto nomes de majestade, de rigor, de distância, de força, de domínio, de ira. E tem outros nomes que são os nomes de beleza, de proximidade, de compaixão. Então, os textos da tradição que Ibn Arabi sempre apresenta falam coisas assim como a sua compaixão, a sua misericórdia compreende sua ira, ou precede, ou predomina sobre a ira. Quer dizer que tem um domínio original de unidade, onde não tem essa dualitude entre uma diversidade de aspectos do real. Em Deus, não tem bem e mal nesse domínio da sua própria unidade essencial, porque ele é tudo amor, tudo beleza. Mas, na representação do sufismo, que nos referentes islâmicos, quando Rahman, o tudo compassivo, senta-se no seu trono, então, no domínio do reino da manifestação e, portanto, do conflito criativo dos opostos na diversidade, aí ele já tem dois pés que estão se manifestando. E nesse domínio, Ibn Arabi vai afirmar também a realidade do bem e do mal, enquanto aspectos diversos do real na manifestação, porque são realidades na nossa experiência, na nossa consciência, na nossa caminhada nesse domínio. Ao mesmo tempo, como Rumi falou, né, o homem de Deus está além do bem e do mal. Então, enquanto ele está no mundo e está olhando para a diversidade, para o estatuto que a inspiração e a revelação impõem para esse domínio da multiplicidade, ele vai agir, sentir, perceber em correspondência com as orientações da revelação providencial que ele recebeu, né? Que no caso do Ibn Arabi é aquela do Corão.
Então, o seu critério para perceber o bem e o mal nesse domínio da manifestação é também um critério providencial, não é uma subjetividade assim de um sistema, é um mundo de referências simbólicas que expressam esses princípios ambivalentes do real. Mas ele vai afirmar muito isso, porque é essa orientação simbólica que está falando pela revelação com o coração, e no abandono da pretensão de nós conhecer os princípios do real na nossa delimitação, que a pessoa, que o coração pode ir além dessa limitação da pretensão. Então, para ele, os linguagens simbólicos de revelação são essenciais nessa caminhada para suspender o domínio, a fixação da nossa ilusão de autonomia e também da nossa ilusão de julgamento a respeito de uma condição tão subjetiva quanto o bem e o mal, se fosse uma vaguedade mental. Então, isso aparece também enquanto mistério, enquanto revelação, na experiência íntima do coração, em diálogo com as revelações. Bom, vamos falar que, então, se tem esse domínio onde o coração humano teomorfo, inclusivo, transcende a dualitude, imerso na presença da unidade. Então, nesse domínio aí, é quando acho que o Rumi fala que o homem de Deus, o homem imerso em Deus, o homem que fala o hadith, quando eu amo o servidor, eu sou o óleo com o qual ele veio. Aquele homem que experimentou a transformação da ilusão da sua limitada autonomia numa assunção da presença do real nele. Então, ele está além das consequências também desse outro nível do mundo em que a gente habita com essa dualitude. As tradições abraâmicas, em geral, com frequência apresentaram essa questão do bem e do mal, e Ibn Arabi faz também, com aquela doutrina da ausência de ser. Quer dizer, o bem é aquilo que é, porque é aquilo que Deus está manifestando, que Deus está querendo, que Deus está dando da sua generosidade infinita. Então, é a sua graça que está gerando a diversidade das coisas e a sua vida. E o mal é a ausência dessa graça, é o que não é a ilusão, é a ignorância, é a carência da graça de ser. Uhum. Bom, porque poderíamos perceber que o tempo todo nós estamos, segundo Ibn Arabi, estamos aparecendo e desaparecendo. Quer dizer, estamos morrendo, estamos renascendo. A nossa consciência pode se concentrar, pode sentir os limites, a realidade enquanto limite. Então, sente a dor. Está olhando para a morte. Está olhando para o que não é, que é a morte, né? Que é a perda. É mal a perda, né? Mas vamos pensar assim. O mal é não realizar o potencial da experiência de conhecimento que cada um tem dentro de si. Então, se você não está atualizando o conhecimento que está aí para você, isso é mal, porque é uma ausência, é uma carência. Se você, na manifestação dos atributos de compaixão de Deus, não está recebendo, não está transmitindo, não está nesse fluxo, isso é mal, porque é uma carência, é um não ser. Se você fica na ilusão de uma autonomia ilusória e de uma identidade que, na verdade, não é um limite do real, é só o lugar de uma experiência particular, então é mal não ter essa cortesia da recepção, né? Da receptividade. Então, vamos falar que, de um ponto de vista, tudo bem para o ser humano reside no fato de ficar liberado da pretensão, liberado da pretensão de ter um poder oposto ao poder da manifestação do compassivo, né? De ter uma independência, de ser rico por si mesmo, a ilusão de existir por si mesmo, né? Então, essa obstinação nesse limite de separação com o real, que acho que é causa
nesse tipo de pensamento da maior parte da experiência do sofrimento e do julgamento da realidade percebida como carência, como mal. Está me fazendo mal, está fazendo mal a sua ilusão de limite, que é o mal. Então, por isso, Ibn Arabi vai falar sempre que naquilo que aparece na sua percepção como mal, olha bem para ver se não tem uma graça oculta, um ensinamento, uma atualização do amor e da misericórdia com você. Mas seu limite está se confrontando na obstinação de separação, e isso é causa de muito sofrimento naquela ignorância. Olha só que Ibn Arabi, que escreveu tanta obra, né? Temos talvez 150 preservadas, grandes obras. Ele não fala das guerras. Ele viajou muito, conheceu muito sofrimento, muita guerra, muita fome, muita ignorância, mas não fala disso. Quase nunca fala disso. Ele nunca fala, isso teria que ser de outro jeito. Esse povo é um povo mau. Essa pessoa, os ignorantes têm que... Ele não fala desse jeito. Ele fala sempre de amor e fala sempre de conhecimento. Ele também critica certas ideias, certo? Ele dialoga com muitas crenças e dialoga com um critério, mas nunca fica falando mal da realidade. Ele não fala que os homens são maus ou que eles são violentos ou assim, em lugar nenhum. Porque ele tem uma compreensão dos mecanismos da manifestação. Então, ele sempre vai agir pelos princípios da revelação, orientando para o amor e a compaixão, ele sempre vai agir assim. Mas a sua compreensão vai incluir os aspectos que para outras pessoas seriam expressões do mal. Mas ele vai ver aí também uma providência de Deus, e um ensinamento, e uma possibilidade de nos liberar, de liberar a consciência da identificação com essas situações. Então, ele vai atender o pobre, o necessitado, o enfermo, mas ele não vai falar, não deve ter enfermidade mal. Ele vai atender a situação, porque o atributo de compaixão vai predominar. Ele vai atender tudo que ele faz voto de pobreza porque está desidentificado da pretensão da riqueza, né? Então, ele vai atender tudo o que é solicitude, o que é necessidade no processo da criatividade do real, porque ele participa desse processo em virtude da sua natureza divina original, que todo homem tem. Então, o reconhecimento tão profundo que ele tem desse fato leva ele a não ficar criticando os aspectos aparentes da realidade. Ele vai sempre procurar que a realidade seja vivida desde uma consciência de realização do conhecimento do real, que é o amor, né? O amor está nessa experiência da receptividade a essa imensidade criativa, e a origem dessa criatividade é o amor. Então, essa experiência de amor transformante, acho que é essencial para compreender a relação dele com esse tema do bem e do mal. Aí, claro, a pessoa que tem mais... Mas o que eu quero saber é se isso aqui é bom ou se isso aí é mal. Olha só, eu vou falar só uma história dele que vai além do que eu falei. Isso aqui eu chamo de transjetividade. É uma categoria para nos referir a esta situação, que vai além do sujeito e do objeto. Porque no plano da unidade, o único autor, o único ser real, é Deus. No plano da dualitude, que é o plano da sua projeção no espelho, da manifestação da sua diversidade, aí é que tem essa diferenciação relativa entre o bem e o mal, né? E graus de ascenso nessa escala dos nomes para maior bem, mais alto bem, até o bem essencial que transcende aquela diferença. Como tem beleza e mais belo, mais beleza, graus de beleza, mas tudo isso é a beleza divina. Então, olha só o que ele fala. Isso aí é uma passagem onde ele está explicando o nome de Deus Ash-Shahid. E Ash-Shahid, em tanto que é o que dá testemunho, o testigo. Então, os sufis são chamados de testemunhos do instante, né? Mas Deus é o testigo
que está presente, que dá testemunho de tudo por excelência. Então, Inarabi está falando disso e começa, isso está naquele livro do Segredo dos Nomes de Deus, né, que o Sérgio Ressac editou, e nesse nome ele começa a falar que ele tinha uma experiência visionária, né, no domínio da imaginação criadora, no mundo imaginal. Ele foi testemunho de como atos, vamos falar, negativos, atos censuráveis de uma pessoa, adotaram na sua visão a forma de entidades pessoais, individuais, e foram interceder na presença do verdadeiro, falando para ele assim: olha, tem compaixão, perdoa esse lugar humano de manifestação onde a gente foi se manifestar, porque não é a culpa dele. Nós estávamos querendo nos manifestar e fomos lá, então tem compaixão dele. Bom, é assim, eu adaptei, né, porque não lembro literalmente, mas olha aqui. Aqui ele está falando de que, normalmente, nós temos a percepção da realidade de que nós somos sujeito, a coisa percebida é objeto. Não é claro como é que é. Então, Deus é sujeito, mas... bom, temos essas relações muito limitantes. Nessa experiência de imaginação ativa, ele está contemplando como verdadeiramente o que nós chamamos de atos são também entidades singulares que têm uma vida própria e uma consciência própria. Então, o nosso julgamento da realidade a respeito à nossa linguagem limitada é uma possibilidade em correspondência com nossa experiência, com nosso acordo da nosso contexto, da nossa experiência num tempo dado. Mas a realidade vai muito além de qualquer representação limitada. Então, essa viagem da consciência nos graus das possibilidades do ser, essa viagem eu chamo de viagem transitiva, porque nós vamos nos perceber, às vezes, como sujeitos, e quando isso acontece, é verdade, porque é uma experiência real das possibilidades do real na nossa consciência. Mas, às vezes, vamos ser objeto da experiência. Outras vezes, vamos ser lugares vazios onde a experiência está acontecendo. Outras vezes, são os atos mesmos, que são o ator, o sujeito, e não somos uma passagem de uma recepção no espaço-tempo, onde é um lugar que eles visitaram. Quer dizer, que a complexidade da divina criação sempre vai ultrapassar as limites da nossa delimitação. Então, nós temos a nossa experiência, o nosso coração, a inspiração que recebemos das nossas revelações através da realidade, como é que ela se apresenta para nós nos nossos instantes. E tudo isso faz um fluxo da consciência. Se a gente se torna flexível, com um coração amplo para acolher essa multiplicidade de perspectivas e de realidades apresentando a realidade essencial, então a gente tem uma abertura para um conhecimento inclusivo que permite não só respeitar o outro, tolerar o outro, não. Conhecer verdadeiramente a necessidade de outro, que é a mesma natureza divina. Então, vamos nos conhecer, nos experimentar no fluxo dessa consciência humana com o outro. Então, o diálogo já não é um diálogo na diversidade defensiva e combativa. É um diálogo na consciência da necessidade do espelho do outro. O outro não é uma ameaça para minha singularidade. É o lugar onde minha singularidade vai se refletir, se conhecer. Eu não posso nem acontecer sem o outro. Porque enquanto lugares completamente interconectados da manifestação, a realidade pode ser compreendida como uma rede. Não tem como pretender que a gente está fora dessa rede, que uma religião está aislada de outra religião, que duas pessoas de uma religião
compartilham tudo, mas também são infinitamente diversos. Cada momento da nossa crença, da atualização do nosso conhecimento do real é diverso. Eu posso falar da crença em termos tradicionais, simbólicos, de uma revelação que constitui uma lei. Esses são os pontos da crença que eu sigo enquanto lugar da experiência espiritual do meu caminho. Mas eu nunca vou compreender esses lugares duas vezes da mesma maneira, nem formular eles. E a minha experiência do real simplesmente não pode se repetir. Quer dizer, minha crença não pode se repetir. Porque está acontecendo nesse diálogo incessante. Então, o diálogo intercultural, interreligioso, interhumano está sempre necessariamente acontecendo para começar dentro de cada um de nós. Quando o Ibn Arabi sempre fala, bom, quando o Corão fala para você, se fala em plural, está falando para a sua pluralidade. Se fala para Adão, está falando para o Adão de você. Se fala de tal, está sempre falando para você. Porque você é o lugar de recepção de todos esses nomes divinos se manifestando no Corão cósmico. Tudo está falando para cada um de nós em interação com todas as outras criaturas sem limite. E está falando de que é ao respeito de que daquela essência que tudo acompassa, que tudo contém e que transcende todas as coisas. Acho que esse quizás seria a abordagem da unidade e dos dois domínios do bem e do mal. Aqui, o Eduardo... Uma questão... Só uma coisinha, Faustino. O Eduardo Nunes Teixeira pergunta aqui, essa definição de mal de Ibn Arabi assemelha-se à definição de Santo Agostinho? Parece que sim, né? Santo Agostinho define o mal como ausência, né? Sim, isso é uma definição tradicional que no pensamento mediterrâneo das três religiões, das três grandes confissões abrâmicas, está presente, né? Tem outro modo, outra abordagem, que é a abordagem psicológica. Como que eu reconheço a presença do mal na minha experiência, né? Então, aí tem muita referência de uma psicologia da relação com o mal num nível muito prático, né? Aí, por exemplo, quando o profeta era perguntado, ele respondeu, o profeta do Islã, Muhammad, né? Ele respondeu de muitas formas. Por exemplo, em vários hadiths ele fala o dano, o mal, neste nível que a gente está falando agora, é aquilo que se agita no seu peito. Você fica intranquilo com isso, você fica agitado. Pelo contrário, bem, é aquilo que vai trazer calma, que vai trazer um equilíbrio, né? Então, isso é uma apreciação também que não dá para fixar os limites disso, porque uma percepção no coração. Olha só, então, a percepção do mal acontece no coração. E se você perceber aquela agitação, fica aí atrapalhado com aquilo, porque aquilo é mal na prática da sua orientação à verdade e ao bem essencial. Então, claro, tem mil referências diversas, modos de abordar aquela relação, com uma dinâmica de relação com a referência do mal. E Ibn Arabi afirma a necessidade de nós ter consciência do mal e muitos modos de relação com isso, porque, em definitiva, o sufismo para ele é a prática da cortesia espiritual e dos bons traços do caráter, por oposição àqueles que não são bons. Quer dizer, tem sempre essa prática do bem em distinção do mal. Mas, ao mesmo tempo, nesse paradoxo essencial da compreensão dos domínios, compreensão integradora, ao mesmo tempo, está sempre aquela visão da unidade essencial que é além dessa diferenciação. Tá bom. Legal. Pablo, eu queria fazer uma pergunta para você a partir da apresentação de um livro seu, publicado em Múrcia, que trata dessa inclusividade de Ibn Arabi, que para nós ocidentais, né, para nós aqui temos o pensamento mais cartesiano, é difícil de compreender. Quando você cita um poema dele no livro que você
organizou, ele fala: eu creio em todas as crenças, eu as pratico todas. Quer dizer, é uma ousadia, né? Mas ousadia para nós, mas para ele está bem incluído dentro desse circuito da inclusividade, não é verdade? É certo. Esse é um verso conhecido das suas Futuhat Makkiyah, das iluminações da Meca. Então, tem alguns que interpretam que ele está falando aí, usa o termo i'tikad, não é? I'tikad, que pode ser interpretado enquanto crença, enquanto doutrina. Ele fala que essa raiz léxica de akadah, que quer ser atar. Então, ele fala, esses são os nós das crenças, as crenças são nós. É bom atar cabos, vocês falam em português atar cabos na navegação. Sim. Se você ata cabos, então tem akla, que é do mesmo sentido de atar. Ata as coisas, tem referências, então, mas também, enquanto você atar cordas e cabos, pode estruturar, pode compreender, pode fazer uma tenda, mas também está ligado a um limite. Essas ligações são espaços de autoconhecimento, de realização da verdade, mas também são limites ao respeito da verdade essencial. Então, tem várias leituras que se fazem desse verso de Ibn Arabi, em geral, de seu pensamento. Tem aqueles que acham que ele quer ser, que ele é inclusivo com as diversas doutrinas do Islã, porque acha que todas as coisas que derivam de revelação e de razão da mensagem, todas elas devem ser consideradas enquanto verdades possíveis para coexistir. Por exemplo, no seu senso do direito islâmico, ele vai dizer qualquer coisa que é falada por qualquer escola reta do Islã é verdadeira. Eu não sou dessa escola ou da outra. Eu acho que todas têm respostas e que qualquer resposta que providencialmente, razonavelmente transmitida e que tenha a percepção da sua veracidade, eu aceito. Então, não vamos limitar as escolas da interpretação do Islã a essa ou aquela, mas tudo o que seja aceitável de um ponto de vista da tradição, para ele também aceita na sua crença, né? Bom, então tem aqueles que acham que só está falando desse domínio aí. Mas, para mim, na minha crença limitada, eu acho que ele está falando disso, porque ele sempre está falando do Islã, mas, ao falar disso, está falando de uma verdade essencial, que ele se considera, como fala no seu verso, meu coração tornou-se capaz de adoptar todas as imagens. Porque o coração dele é o centro do universo, da sua consciência, da sua recepção do real, como acaba é o centro do universo, o centro simbólico, presença de Deus. Seu coração também, então, seu coração desenvolveu a capacidade de compreender e aceitar a veracidade inerente a todas as crenças sem exceção. Não, isso não significa que ele vai conferir o mesmo estatuto, o mesmo grau. O que ele fala e o que ele fala é o mesmo. Não é o mesmo. São singularidades de graus de desenvolvimento da consciência. É como se falara, isso aqui é amarelo, isso aqui é vermelho, isso aqui é azul. Eu posso conter todas as cores, porque meu coração tornou-se receptivo à luz, que tem todas as cores, todas as misturas. Isso não significa... Então, para mim, tanto faz uma crença que outra. Não. Ele, na sua experiência no domínio da multiplicidade, está sempre comprometido com sua conformidade ao modelo da sua revelação, do seu profeta, da sua guia. Ele é um representante máximo dessa orientação num contexto específico, providencial de uma revelação. Então, o seu ensinamento... Sim. Isso aí está me fazendo lembrar muito Thomas Merton, né? Thomas Merton fala que aquele que consegue mais avançar no diálogo é aquele que está mais inserido na sua tradição. Quer dizer, você tem insistido muito nisso desde a aula passada, eu acho isso muito bonito, sobretudo quando você falou na aula passada, respondendo a minha questão sobre Noé, a questão dos imanentistas e transcendentalistas, essa advertência que você chamou a atenção de você ter uma cortesia espiritual. Esse termo ficou comigo essa semana, sobretudo para nós que vivemos num tempo de muita intolerância religiosa,
ter a capacidade de cortesia espiritual, mesmo com quem nos ataca. Por exemplo, aqui no Brasil, a relação com os pentecostais ou com neopentecostais. Eu acho que o pensamento de Iberabi tem muito a nos ensinar a gente não perder jamais a capacidade de cortesia espiritual. É assim mesmo, é assim mesmo. Eu acho que por isso também que ele fala que as autoridades do poder temporal, eles não compreendem o que ele chama o povo de Deus, o povo do real, da consciência e do encontro. Porque o povo da consciência e do encontro não está interessado na política externa, está interessado na política espiritual, que é o conhecimento de si e a compaixão com a manifestação de Deus nas suas teofanias. Então, o movimento é bem diverso, né? Não é uma projeção temporal do eu no domínio do ilusório, mas é uma orientação sempre para transcender no domínio do reconhecimento na multiplicidade do estatuto de todos os seres, conferindo o direito de cada criatura em cada momento, mas, ao mesmo tempo, sempre com o olhar na transcendência da sua natureza essencial. Legal. Fantástico. Bom, estamos chegando no final. Teve direito até aqui ó, a um abraço de uma amiga sua, Cristina Ricardo, mandando um abraço desde aqui do Brasil. Vai de volta, Cristina. Quem que fez uma pergunta aqui? Bom, as pessoas muito impactadas, né, pela sua aula. Tem alguém que fez uma pergunta sobre o que é esse quadro atrás de você. Nós já falamos disso em outra aula. Se é texto, se são traços. Esse quadro que é feito por uma artista valenciana, Eloísa Torres, que ela é parte da nossa sociedade Muhyiddin Ibn Arabi Society Latina. Então, eu pido a todos vocês, se estão interessados nesses temas, dão uma olhada na web Mias Latina. Tá? Bom, então essa pintora tem reproduzido uma caligrafia já antiga, tradicional, que é uma caligrafia de um dos versos muito inspiradores do Corão, que é o que é chamado o verso da luz. Não, desculpe, não é o verso da luz, é o verso do trono. O verso da luz também é muito inspirador. Esse aqui é o verso do trono, que começa a falar assim, não tem Deus, senão é ele, e fala também do trono, que compreende toda os céus e a terra. É um texto que vai entre polaridades, os céus e a terra, isso e outro, sempre integrando, compreendendo, né? O trono divino sobre os céus e a terra. Em última instância, falando sempre de unidade. Do meu ponto de vista, e aí já entrego para Faustino e vocês dois realizarem a interlocução aí para o final, eu fiquei muito impressionado com duas questões. O quanto o sufismo, Ibn Arabi, me parece que ele, como expressão de uma corrente do sufismo, do ponto de vista do diálogo interreligioso, as formulações dele são muito, muito mais avançados do que aquilo que a gente vai tendo ao longo da história do cristianismo, por exemplo. Então, parece que ele olha com fronteiras muito mais alargadas do que a tradição, mesmo até do que o melhor da tradição cristã. E a segunda questão, e essa sim leva para a vida, esta ideia de que, se não estou equivocado, de que o místico, e essa me pareceu ser uma fantástica definição do místico, místico é aquele que olha a realidade pela lente do amor. Essa me pareceu fantástica, essa dica, né? Olhar a realidade pela lente do amor, isso é que te fará uma pessoa realmente mística, né? E aí te entrego, Faustino. Não, tem uma questão, antes do Faustino. Ana Prado, você poderia falar da relação da astrologia com Ibn Arabi? Falando do livro citado aqui pela Marta Pires, Ibn Arabi, clave espiritual da astrologia muçulmana. Dá para dar uma... Vou mostrar para ela uma coisa. Mostra. Tá bom, Ana e Marta, tá atendida a demanda. Olha só, porque esse livro aqui, se você ler francês, é um livro, é tradução de Futuhat Maquilla, mas Maurice Loton, ele tem traduzido De la mort à la résurrection. A morte e a ressurreição,
e aqui ele apresenta grandes textos relativos ao que poderíamos falar uma astrologia espiritual, que o Ibn Arabi não está interessado numa astrologia de adivinação ou de análise, mas está interessado nas estrelas, nos símbolos de toda a astrologia para significar na significação do processo criativo do real, né? Então é uma grande obra onde as letras árabes, as estrelas, as mansões lunares e tudo aparecem em relação, e uma grande apresentação, mas só tem em francês. Fica a dica. Sim. Faustino, por favor. Peraí, tá fechado o seu som. Você precisa abrir aí. Isso. Abrir. Isso. Só queria agradecer muito. Eu tive esse problema no meu computador, eu tive que passar para o iPhone, porque eu estou com um probleminha de internet no meu escritório ali e não consertei em tempo, mas espero que eu volte, porque eu estou no escritório improvisado. Meu escritório está ainda proibido para mim por causa da minha recuperação, mas eu espero já semana que vem voltar ao meu escritório. Aí a ligação à internet facilita bastante. Mas eu queria agradecer muito de coração, Pablo. Eu tinha feito uma apresentação à sua aula de hoje, que publiquei no Facebook, e passei para o Mauro, esqueci de mandar para você, para falar justamente essa temática que você colocou de forma tão bonita e tão clara. O que eu me impressiono muito com você é a clareza do seu pensamento, a limpidez, os anos de convivência, as décadas de convivência com o Ibn Arabi. Você sabe cada ponto, cada vírgula desse pensador tão complexo. E o Mauro colocou muito bem sobre a atualidade de Ibn Arabi. A gente vive num tempo muito difícil em termos religiosos. Há uma tendência muito forte das pessoas descrerem nesse nosso momento, porque as suas tradições estão marcadas por muitas intolerâncias. É como eu falava numa postagem que eu fiz, abordando Santa Teresa de Ávila. A gente vai comungar e ver os 2 chifres no padre, simbolizando a presença do maléfico, do demoníaco. Quer dizer, o demoníaco tomou conta de certas instituições religiosas ou de certos personagens religiosos. E nós temos que recorrer a grandes pensadores como Ibn Arabi, Rumi e outros na tradição islâmica e outros na tradição cristã ou budista, para poder tentar entender esse nosso tempo complexo, esse nosso Brasil difícil, de tanta intolerância, um país que sempre foi marcado pela reciprocidade, pela acolhida, pela escuta, e que vive imerso nessa doença da intolerância, né? Ou como disse lá o presidente ontem no discurso das Nações Unidas, que falou que há uma cristofobia no Brasil, uma mentira, um disparate. Então, nós precisamos de abrir as portas do real com esse pensamento lindo, maravilhoso, como o seu e de tantos outros pensadores que nos ajudam a entender e a acreditar, e a possibilidade de continuar acreditando na riqueza das religiões e das espiritualidades. Por isso que eu agradeço a você esses 3 dias que fomos banhados de muita luz, de muita misericórdia e de muita tolerância com respeito à diversidade das religiões no mundo e no Brasil. Meu Faustino, sou eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Mauro, não, a gente não pode escutar. Perfeito, eu tinha bloqueado o som, estava passando uma moto aqui. Tinham perguntado aqui como acompanhar a Mias Latina. Estou colocando aqui, então, ó. Se vocês digitarem Mias Latina, no Google já vai aparecer. Sim. Mas, de qualquer maneira, o site é esse aqui, ibnarabisociety.es, de Espanha, ES. Isso. Porque a gente criou assim, mas a sociedade não é só espanhola, né? Tem brasileiros, tem da Itália, tem da Portugal. Quer ser uma sociedade multinacional com ênfase nas línguas latinas. Então, português, espanhol e italiano, para a gente se comunicar nas 3 e fazer mais amplo esse espaço de comunicação.
Um aviso importante na próxima semana não haverá aula no curso de Faustino Teixeira, vou estar uma semaninha de férias, e então não vamos ter, que o reverendo Eduardo Henrique poderia me substituir, não poderá, então pulamos a semana que vem, mas é o seguinte, vai todo mundo guardando energia, vai todo mundo mastigando, ruminando, né? Uma atividade típica da meditação, esse curso do Pablo, e vai também alimentando a expectativa do encontro que haverá na outra quarta-feira, que será um encontro histórico, Faustino Teixeira e Pondé. Então vai ser também um encontro muito interessante para a gente pensar os caminhos da mística aqui. Do meu lado, eu só tenho que agradecer demais pela amizade, o carinho, a persistência do Faustino, a inteligência e essa beleza de vida mística que ele tem. É o nosso mestre aqui, nosso professor, e você, Pablo. Puxa, queria tanto que essa pandemia passe logo para poder te conhecer pessoalmente, te abraçar, seria ótimo. Tá bom, né? Tá bom. Tá bom? Foi muito bom esse três encontros, realmente foram muito legais para mim, acho que para toda a comunidade Paz e Bem, e 247 também. É isso aí. Então, gente, paz e bem, um grande abraço a todos e obrigado. Até a próxima. Valeu, gente. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem no Brasil, em Múrcia, em todo mundo. Tchau.